Estamos em tempos difíceis de viver o Evangelho, mas será que nos tempos de Jesus era fácil? Lemos as histórias na Palavra de Deus como se fossem pessoas diferentes de nós, com superpoderes, e temos a impressão que o Evangelho para eles era fácil só porque estavam com Jesus. E estamos totalmente enganados, pois eram pessoas como nós, tendo as mesmas dificuldades que temos hoje, os mesmos desejos, mesmas vontades. A diferença é que entenderam o Evangelho, tiveram uma metanoia verdadeira e tomaram uma decisão que faz toda a diferença. Eu sou o Thiago do canal Cristo Vivo e hoje faremos uma reflexão sobre não se conformar com esse mundo. Viver uma vida com Cristo no início da nossa conversão parece muito fácil, ainda mais quando estamos com aquele estado que chamamos de o meu primeiro amor. Tudo fica muito simples, uma dedicação. Queremos falar e mostrar para todo mundo que somos de Cristo e queremos que todo mundo sinta exatamente aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Passam-se os dias e vamos entendendo cada vez mais o Evangelho. E a nossa visão vai começando a mudar. Muitas vezes fortalecendo aquilo que já estamos sentindo e outras vezes trazendo dúvidas. E quanto mais vamos aprendendo, vamos identificando cada vez mais dificuldades, aprendendo que existe um inimigo que trabalha arduamente para nos tirar do foco e na vida com Cristo Jesus. A lei do Senhor vem nos fazer perceber o quanto nós somos pecadores, quanto nós estamos muito distante do Senhor Jesus. Nessa geração vivemos tantas distrações, entretenimentos, e a nossa vida cristã às vezes também se torna uma grande distração, por não levarmos a sério aquilo que deveríamos levar. A palavra do Senhor nos ensina que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Sabe o que ele quer dizer? Que simplesmente não damos ouvidos para Deus. Vivemos por desobedecer às suas leis e os seus mandamentos, achando que viver Cristo é muito fácil e da forma que vamos levando está tudo bem. Corremos sempre em busca de vencer na vida, mas aí eu te pergunto, o que é vencer na vida? Queremos sempre mais dinheiro, preencher o nosso tempo com trabalho, com mais e mais trabalhos, em busca da vida de riqueza. E sabe onde isso vai parar? Em um lugar de idolatria. A Bíblia nos ensina que só existe dois senhores, e um deles não é Satanás, é Mamon. E hoje é muito fácil nos distrairmos com as notícias, redes sociais principalmente, onde passamos horas nas ilusões que são propostas para nós todos os dias, vidas perfeitas, corpos perfeitos, riquezas muito fáceis de alcançar e por aí vai. Nosso coração está em coisas terrenas e colocamos a nossa vida em prol de todas as coisas que vemos, porque senão ficaremos para trás e não queremos ser diferentes da maioria. Sendo que o Senhor Jesus nos chama para sermos diferentes de todos, santos, separados dos demais. Não podemos ficar atrás de coisas que não vai sustentar a nossa vida com Deus. Eu fico pensando no chamado de Jesus para os apóstolos. Larguem tudo e venham. E largaram tudo e foram. E nós não queremos nem trabalhar no avanço do reino de Deus aonde estamos inseridos, aonde trabalhamos, onde estamos inseridos na sociedade. Pelo contrário, somos atraídos cada vez mais pela nossa vontade, desejo e em tudo que vemos. Tiago 1,14 vai dizer, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, algumas traduções vão dizer seduzidos, pela sua própria concupiscência. Então não é o tempo que vivemos que é mais difícil. O homem sempre foi homem. O mundo não te convida abertamente a pecar. Ele é mais inteligente do que isso. Quer dizer, o inimigo. Ele relativiza o pecado. Ele não diz faça o mal. Ele diz isso não é bem assim. Cada um tem a sua verdade. Quem é você para julgar? Aos poucos, o que a Bíblia chama de pecado vira apenas um lifestyle, um estilo de vida. Escolha pessoal, liberdade. Ela também inverte os valores. E o que Deus chama de sabedoria, o mundo vai chamar de atraso. Você é um atrasado. O que Deus chama de pecado, o mundo vai chamar de coragem. Você não tem coragem de fazer isso. A humildade vira fraqueza, a arrogância vira autoestima, a pureza vira repressão. E Isaías já denunciava há milhares de anos, quando falava dos que chamam o mal de bem e chamam o bem de mal.
Some a isso ao amor ao dinheiro, ao egoísmo, materialismo e individualismo. Uma cultura inteira construída em torno do eu. Meu prazer, meu direito, minha verdade. É a filosofia do faça o que quiser, contanto que não machuque ninguém. Que soa bonito, mas na prática vira uma licença para viver sem Deus no centro. E por trás de tudo isso, o abandono silencioso da palavra. Ninguém anuncia que vai abandonar a Bíblia. Ele simplesmente vai perdendo espaço na agenda, no coração, nas prioridades, até que a voz mais alta da sua vida deixe de ser a de Deus e passa a ser a das telas, algoritmos, das opiniões da multidão, a nossa. Mas Paulo não nos chama apenas com um diagnóstico, ele nos dá o remédio. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega para transformar aqui é metamorfo. A mesma raiz de onde vem a metamorfose. Não é um ajuste de comportamento por fora, é uma mudança de natureza por dentro. Como a lagarta, que se torna borboleta. E não é uma mesma coisa, é uma nova criatura. E aqui está uma distinção que precisa ficar gravada no nosso coração. Existe uma diferença enorme entre mudar o comportamento e ser transformado por dentro. Uma pessoa pode parar de fazer algo errado só por força da vontade, por medo, por vergonha, e continuar exatamente igual por dentro, cheia do mesmo orgulho, da mesma cobiça, do mesmo vazio. Isso não é transformação, é apenas uma repressão. A transformação verdadeira, ela começa na mente, no modo de pensar, e é somente o Espírito Santo pode operar isso. Essa renovação acontece através de meios muito concretos que Deus nos deu. A leitura constante da palavra, que leva a nossa mente a reprogramar o que o mundo tentou instalar em nós há anos. A oração em que nos mantém em intimidade, nos alinha na vontade de Deus. A comunhão com outros irmãos, que nos fortalece e nos corrige. A obediência diária, porque cada escolha de obedecer é um tijolinho a mais na construção dessa nova mente. E isso não acontece de uma vez. Não é um passe de mágicas, acontece dia após dia. Paulo, em outra carta, escreve isso como despir o velho homem e revestir o homem novo, criando em verdadeira justiça e santidade. Amados, a mesma mente que transformou Daniel, José, Moisés e os apóstolos, ela está disponível para nós hoje, através do Espírito Santo e somente por ele. Mas é preciso escolher todos os dias não se deixar moldar. Eu creio que enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo colocou o dedo em áreas específicas da sua vida. Talvez tenha sido o orgulho, talvez tenha sido a língua, talvez tenha sido a sexualidade, o dinheiro, as redes sociais, uma amizade que te afasta de Deus. Hoje é dia de responder a esse chamado. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Deus está nos chamando ao arrependimento genuíno, e essa palavra é para mim também. Não superficial, está nos chamando à santidade, não como peso, mas como resposta de amor. Está nos chamando a abandonar o pecado que nós já sabemos qual é. Está nos chamando à renovação da mente, trocando aquilo que o mundo colocou ali pela verdade da palavra. Está nos chamando a uma entrega completa a Jesus Cristo. E nós precisamos nos dedicar a isso, nós precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo, porque Ele que nos conduz à vida eterna, é Ele que nos traz a palavra, é Ele que nos traz a verdade. Então nós devemos dar ouvidos, e a palavra de Deus diz, quando ouvides a palavra, não endureçais o vosso coração. Ele nos chama hoje, Ele nos quer hoje, Ele quer a nossa vida. E eu convido você a orar comigo, para que nós possamos nos entregar, para que nós possamos nos dedicar cada dia mais ao chamado do Senhor, no avanço do reino da palavra, aqui nessa terra. Senhor Pai amado, Deus Santo, nós te agradecemos primeiramente, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela palavra que o Senhor tem nos dado, pela palavra que tem nos dado direção. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui ainda, podendo orar, com a liberdade, Senhor Jesus, de falar do Teu nome. Porque dias difíceis chegarão, dias difíceis virão. E terá momento que não poderemos falar mais de Ti. Teremos que guardar para nós, em nossos corações. Eu te
Peço, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar o coração de todos aqueles que ouviram essa mensagem e que nós possamos, Senhor Jesus, nos doar cada dia mais para o reino do Senhor, para sermos moldados por Ti e não ser moldados pelo mundo. Coloca-nos, Senhor Jesus, debaixo dos Teus átrios, para que nós possamos ser protegidos, ó Pai, justificados e santos, separados, Senhor Deus, desse novo tempo, separados, Senhor Jesus, deste mundo, Pai. Queremos ser santos e separados para o Senhor. E oramos agora, pedindo que o Senhor nos abençoe e abençoe quem esteja ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe.